Hello, hello, minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Olha, foi o máximo de luz boa que eu consegui. Eu sei que esse lado do rosto aqui tá mais escuro, né? Pessoa perfeccionista, né? Gente, eu fiz mó gambiarra aqui, ó, pra conseguir um negócio, ó. Virada ali na janela. Formatura, vida real, né? Tem jeito não, é assim mesmo, ó. Tô ajustando aqui, ó. Melhor assim, né? Senão fica um negócio enorme ali, ó. Mas vamos lá. Então, minha gente, você que está acompanhando aí uma sequência de live ou está acompanhando meu perfil por algum motivo, e eu imagino alguns motivos, espero eu, né? Que a gente fica pensando o que eu vou colocar no Instagram, que é que vai ser, né? Que as pessoas vão ver. E a gente começa a perceber, né? Os comentários, o pessoal falando, agradeço a todo mundo que tá me seguindo aí há um tempo na vida. Então, olha só, a gente tava com uma sequência de lives, né? Foi sobre pedagogia Waldorf com a minha amiga Odara. Depois foi sobre a semana passada. Ai, meu Deus, vou lembrar. O que vocês pediram? Trabalho e sustentabilidade na cidade. Foi bem legal. Hoje é bambuaria e marcenaria. Na próxima semana é agricultura urbana. E temos também permacultura. Então vamos lá, né? A gente segue o barco aí para vocês compreenderem um pouco melhor e através da minha prática e do meu viver, né? Então, para quem tá chegando aí agora, a gente tem uma live hoje no meu canal que também no YouTube eu também costumo colocar lá. Tô aprendendo como é que funciona essas coisas de tecnologia para transmitir pelo YouTube também. E logo vou aprender. Alô, olá, querida. Que bom que você tá por aí. Maravilha. Boa noite. E aí, ó, vai clicando, galera. O pessoal que tá chegando na live agora ou vai assistir ela porque pegou depois. Se você acha que a pessoa pode se interessar pelo tema permacultura urbana, pelo tema, deixa eu ver, cidades sustentáveis. Olá, tudo bem? Que bom que você tá chegando por aí, pessoal. Thaís, que bom. Permacultura urbana, cidades sustentáveis, futuros possíveis, educação, autoconhecimento, bambuaria, marcenaria, agricultura urbana, bioconstrução. Acabou. Ai, ai, mas são muitos temas e eles são todos bons. Então, clica aí, manda um aviãozinho se você acha que alguém pode se interessar por essa temática e como que isso pode ser feito na prática na cidade. Então, tô muito nessa, né? Eu sou bióloga, sou permacultora. Eu moro aqui em Maringá, na cidade do norte do Paraná. Para quem não conhece, né? O Paraná tá no sul do país. E estamos aí estudando permacultura urbana. Estou aqui usando toda a minha potência como professora. Trabalhei muitos anos como professora de biologia. E aí, de 2018 para cá, eu tenho me dedicado à bioconstrução, plantio de alimentos. E aí, fiquei bem especificamente amigo do nosso amigo bambu. E a marcenaria vem naturalmente, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, como é que foi. Tá bom? Gente, tô vendo que vocês estão falando oi aí, ó. Que maravilha. Muito bem. Ó, tá dando tudo certo aqui. Deixa eu ver. Tá tudo certo, né? Tá. Espero que sim. Mas vamos lá. Então, gente, eu vou falar alguns dados do Brasil, porque é muito legal números nessas coisas e a gente consegue compor um pouco da nossa realidade. Bem especificamente do bambu e marcenaria. Principalmente o pessoal que está no estado do Paraná. Alô, paranaenses, alô, querem trabalhar com bambu? Venham falar oi para mim. Procurem pessoas que estão trabalhando com bambu no Paraná. Tem várias pessoas no meu perfil também que são. O pessoal da Bambusa que a gente tá aí trabalhando também junto. Mauro, Rui, do pessoal. Então vamos lá. Os dados do bambu do Brasil, segundo a Embrapa de 2018. Existem vários experimentos que foram feitos em comunidades. Então é legal porque essa reportagem da Embrapa, ele trouxe dados de experimentos reais que a universidade fez, aplicou, ficar lá 3, 4 anos fazendo pesquisas e como que essas pessoas vivem de lá, né, de lá e com o cultivo do bambu. Como que eu posso dizer, que vocês vão entender e é bom que já entendam, né,
assim, desse jeito, né, logo no começo, porque vão ter vários momentos que eu vou falar sobre bambu. O que é essa implantação da cadeia produtiva? É a gente perceber todas as etapas do bambu, desde o seu plantio, o seu manejo adequado, seja por meio de agrofloresta, principalmente, né? Ou o manejo dos bambus nativos. A gente tem muitas espécies nativas, eu vou falar um pouco disso para vocês, para a gente estudar e saber como fazer o manejo. Então é uma coisa que tá aí, né? E já existem muitos dados nas universidades aí, de várias espécies de bambus que são utilizados no Brasil, como que eles são utilizados tanto na construção civil como na produção de utensílios e dessas comunidades. Então a planta bambu também é importante saber algumas coisas sobre ela. Porque se a gente está pensando nessa implantação dessa cadeia produtiva, desde o plantio, desde esse crescimento de 20 centímetros por dia que pode acontecer, essa resistência de rebrotar por 30 anos. Então você planta o bambu, aí dali 7 anos você já consegue tirar varas para poder fazer as madeiras, né? Construção, imóveis. Móveis com 3 anos você já consegue. E aí você continua colhendo todos os anos e aquilo vai rebrotando. E o bambu também faz a captação do gás carbônico da atmosfera. Ele cresce, né? Esse exorbitante aí por dia, né? E muitas coisas podem ser feitas do bambu, desde o broto, né, na alimentação, como a parte de construção e a parte de utensílios domésticos e brinquedos e coisas assim inacreditáveis. Uma coisa que é importante também, que o pessoal estuda muito na universidade, que eu vi, é a parte das farinhas. Eu participei de um simpósio do pessoal lá da Federal Rural, que ofereceu ali do Rio de Janeiro, era todo online, acho que foi em outubro, novembro do ano passado. Eles estavam fazendo testes com farinha, para substituir a farinha, estavam fazendo biscoitos, esses biscoitos pra gente comer, tomar como petisco, né, tomar uma cervejinha lá, um petisquinho fim de tarde. Então, eles estavam fazendo esse teste também, de usar em escala industrial. E é inclusive o carvão, gente, queimou o bambu, ele é utilizado na medicina do Oriente há muito tempo. Então, assim, são algumas características do bambu, e assim, que eu fico jogando esses números, né, que parece uma loucura, mas sim, ele tem muitas utilidades, mas a gente não tem duas coisas: informação, a gente tem na internet, mas não tem dentro da gente, né, incorporada a relação com aquela planta e muitas outras, porque a gente vem de uma formação de uma sociedade que é muito distanciada em relação a estar no ambiente fora, a trabalhar fora, né, ao ar livre, né. Tá todo mundo dentro dos shoppings, dos escritórios e dos restaurantes e dos carros e dos apartamentos. Então isso também dificulta a gente se relacionar, identificar e bater o olho e saber que o bambu tá ali disponível, né. Então essa identificação também, né, é bem importante. E nesse estudo do Embrapa, em 3 anos, essa pequena comunidade conseguiu dobrar, como se fosse assim, né, o orçamento deles, inicial de rendimento. E isso é exponencial, porque o bambuzal ele vai crescendo e a gente vai fazendo manejo, vai crescendo, vai fazendo manejo e vai agregando valor, seja o broto do bambu congelado, para poder mandar para outros lugares, não muitos lugares, né? Porque a gente também não quer criar essa lógica louca que já tem no planeta, que já é o suficiente, né? Mas principalmente dentro das cidades, porque, por exemplo, aqui em Maringá tem várias áreas de fundo de vale e que a gente pode aprender a manejar o bambu e ter várias pessoas que trabalham com sustentabilidade em volta desses bambuzais. Então, a Maringá é uma cidade muito potencial, e todas do Rio de Janeiro também são, que eu morei 2 anos ali na região serrana, ali de Nova Friburgo. Eu não andava na pista 50 quilômetros sem trombar com bambuzal na beira da pista. Assim, não precisava nem ter, tipo, o carro é muito pesado. É um material muito interessante de ser utilizado. Uma outra coisa que esse estudo da Embrapa também trouxe foi assim, o cultivo do bambu consociado com o açaí Jussara. Então, por que foi feito esse consórcio? Por que foi pensado isso em agrofloresta? Então, também existem estudos de recuperação de área,
Porque às vezes o que, que acontece? Nós temos áreas que tem gado, que tem tá toda devastada por vários quilômetros de pasto, de só pasto, por muitos e muitos anos. Então é uma área que vai ter que ser recuperada em algum momento, se não for agora, precisa, né? Porque com muitos anos o animal ali soterrando aquele solo, né? Em algum momento dá algum problema. Se demora 30, 40 anos, a gente não sabe, né? Então, quando a gente se depara com a possibilidade do bambu, não só nas zonas rurais, mas também nas zonas urbanas. Então, tipo, aqui em Maringá, por exemplo, o bambu já está estabelecido nessas áreas de fundo de vale. Inclusive, tem vários outros movimentos que podem ser feitos dentro dessas áreas também. Então, quando a gente percebe o que? A cidade onde eu tô, tem 10 mil habitantes, tem 5 mil, tem 400 mil. Outra coisa que está acontecendo aqui em Maringá também, o plano diretor tá para ser votado, que é como que a cidade vai expandir nos próximos anos. Então, essa expansão que a gente tem em volta do território que a gente já está ocupando, que é planejada, porque Maringá é uma cidade que tem 70 anos, né? Então, a gente pode utilizar esse recurso natural a nosso favor. Já tem estações, não, aqui vai ter uma ação de próprias casas, fazer um tipo de bioconstrução, não é o tipo D, né? A bioconstrução que já existe dentro do humano já há muito tempo. Então, hoje eu conversei com meu amigo Mauro, foi bem interessante a gente conversando que as pessoas que trabalhavam na construção, que sabiam também construir naturalmente, elas falavam que o cimento já não era uma coisa boa de ser utilizada muito antigamente, né? 30, 40 anos atrás. E aí, assim, a gente precisa perceber como que a gente utiliza essa ocupação do nosso território. Como que a gente consegue entender que se a gente ocupa uma cidade, se a gente tem políticas públicas que a gente consegue conversar e dizer, olha, estamos ocupando o território dessa maneira, olha, os recursos naturais estão aqui disponíveis, né? Para a gente poder saber como conduzir as decisões, como formação profissional, por exemplo. Eu quero trabalhar com sustentabilidade. Onde que eu vou conseguir trabalhar? Quem são as pessoas que estão bancando? São só as políticas públicas? Em Maringá também tem uma lei de incentivo à utilização do bambu desde 2015, para poder incentivar essa cadeia produtiva do bambu. Então, isso também tem a ver com bioeconomia, que daí já entra também num outro aspecto de assentamento humano, de relações humanas, que também já daria outra live, né, Paloma? Olha lá, se quiser, vamos falar sobre isso, né? Um tema bem interessante para poder colocar na internet para as pessoas saberem como que isso se faz. Mas vou parar de falar um pouco na cabeça de vocês, tomar uma água e mostrar algumas peças que eu faço e alguns livros que eu utilizo. Para depois mostrar alguns materiais também que são muito potentes, vamos dizer assim, né? Que a gente utiliza para poder consultar e também estudar. Então, olha só. Esse foi o material que me levou a Friburgo, que me levou a virar lá no Instituto Pindorama. Olha só, eu sei que a luz tá horrível, gente, mas ó, o nome é Simple Shelters. Dá pra ver isso na internet, depois que eu colocar, que eu for postar aqui o material, eu coloco pra vocês, onde que vocês conseguem baixar. Que ele mostra, ó, estruturas, ó, como se fosse de bambuzinho mesmo. Porque quando eu conheci a permacultura e a bioconstrução, por que eu fiquei interessado? Por que eu quis? Porque eu queria a minha casa, eu queria ter a minha casa para fazer minhas coisas. E aí eu descobri que ela poderia ser de material natural. E eu descobri ainda que pessoas normais, como que eu posso dizer normais, né? Todas as pessoas conseguem ter a capacidade de utilizar o corpo para poder fazer a sua própria habitação. Então, olha só, tem alguns exemplos de encaixes de bambu, ó, exemplos de casinhas, ó, usando palha. Será que eles conseguem? Porque essa luz está horrível.
Mas é só para vocês entenderem mais ou menos como é que é o material maluco que o seu Beto Grilo me mostrou. E aí eu fui para Friburgo e não quis saber de mais nada. Esse material também, ó, o pessoal do escotismo, ó. Pessoal lá, ó. Pessoal dos pioneiros. Então aqui são coisas grandes e pequenas que é feito geralmente com bambu e amarração. Então, algumas estruturas, por exemplo, ó, a gente pode ter uma pia aqui, ó, uma pia. Então, eles montam, eles chegam ó, no acampamento primeiro, montam essa piazinha linda, maravilhosa, porque a equipe que chega antes de depois de todo mundo do escotismo, né, chegar, que chega primeiro e monta onde vão ficar as barracas, onde o pessoal vai se alimentar, e aí é bem interessante também. Aí eu gosto também bastante desse aqui, porque aqui já é uma cartilha de fabricação de móveis do Instituto de Bambu. Olha só, e é muito legal, gente, porque ele mostra assim, ó, ele mostra como que você tem que encolher os bambus, ó, o tamanho deles, mostra como que você tem que olhar onde que tem bambu, que é interessante. Aí no final ele mostra o passo a passo de você montar a peça. Olha só que uma preciosidade isso, gente, também tem na internet. O passo a passo de montar a caminha de solteiro, né? Ó, lembra dos números, tá? 20 centímetros por dia. Né? Eu sei que eu falei tudo muito rápido, os números assim. Inclusive, quem quiser fazer pergunta, gente, olha, eu não sei se tá aparecendo para todo mundo aqui, ó. Quem vê, aperta a pergunta aí pra mim, porque eu não tô. Depois que eu vi 2 pessoas assinar, agora eu não tô vendo mais nada. Espero que a live tá acontecendo. Eu não tô aqui gravando pra ninguém, já pensou? Mas olha só. Aí, olha, eu tenho esse outro material. Que é sobre construção com bambu, que é o pessoal da Colômbia. Muito legal. Né? Que também tem um pouco de amarração, mas aqui eu gosto também que ele usa, ó, também mostra estruturas ó, no passo a passo, assim, ó, de como construir isso aqui. É para torrefação de café, né? Mas todo esse tipo de ações, pessoal, como eu falei para vocês, é uma coisa que o humano já tem dentro, né? Há muito tempo. A gente sabe como bioconstruir, nosso corpo sabe disso, né? E que eu queria mostrar para vocês é também ó, umas coisinhas que eu fiz nas andanças da vida por aí, ó, uma canetinha com a pontinha do bambu. Esse aqui é bem legal também, eu gosto bastante, que meu professor da Casa dos Saberes, maravilhoso, Reinaldo Queiroz, da Bambuzeria Escola. Oi, gente, tudo bem? Que bom que vocês estão chegando por aí. Ó, é um porta-broca de bambu, ó, maravilhoso. Os broquinhos da furadeira aqui, ó. Ficam guardados, você pode guardar qualquer coisa, fazer de qualquer tamanho, de madeira, super lindo, maravilhoso. E esses são os meus recentes investimentos de estudos, que são porta-retratos, ó. A foto da Tereza Firmeza, aqui morrendo de saudade da bike, mas agora a Serena está comigo. E aí aqui é um protótipo, né? Porque daí eu já sei como fazer a amarração, já sei quais são as questões que eu preciso resolver na peça final. Então é muito legal ter esse tipo de estudo e a gente ter essa possibilidade de fazê-los, né, na mão. Isso é muito bom, fazer com as mãos. E aí, assim, poxa, Thaís, mas essa live era sobre bambuaria e aí você falou um monte de dados, assim, loucamente, jogou pra nós. É porque, assim, muitas vezes as pessoas pensam, né, falam, mas isso aí é aquele negocinho de vento lá que dá pra fazer, mas isso aí não sustenta uma família. Isso aí, ai, gente, né? Eu enquanto permacultora, que estou aqui também falando sobre permacultura urbana, sobre essas novas formas da gente se relacionar, eu acredito que tudo está para ser feito. É como se a gente tivesse um restart, apertou o botão do restart e a gente tem essa possibilidade. Porque muitas vezes a gente fica muito no negativo, ai meu Deus, na pandemia, todo mundo vai morrer de fome, estamos sem emprego, o governo vai lascar a gente. Só que assim, eu já vi muita coisa acontecer das pessoas fazerem juntas, né? Que nem as escolas Waldorf mesmo lá em Friburgo que eu conheci. Tem 33 anos de história e eles compraram 2 terrenos e tem 2 escolas Waldorf públicas lá porque eles querem. Então acho que quando eu vejo
Maringá, assim, nessa potência, né, que tem as áreas de preservação, já tem os bambuzais estabelecidos. Eu, enquanto bióloga, eu, enquanto professora, eu, enquanto permacultora e estudante da vida, porque eu não paro de estudar nunca, né, então até agora trouxe para cá, né, essas questões práticas. Eu fico refletindo assim, poxa, eu quero ensinar isso para as pessoas, eu quero praticar isso e ver que o bambu ele pode ser N coisas, N objetos a gente pode ter na nossa casa. E esses objetos, eles são sim, a hora que você jogar no lixo, a hora que ele acabar, ele não vai demorar 500 anos para se decompor. Então, essa substituição do bambu pelos itens de plástico, a substituição pelo aço e pelo concreto na bioconstrução. Então, existe essa potência da bioconstrução. Inclusive, vou mostrar aqui também o catálogo da Bambus, ó, lindo, maravilhoso. Né? Maravilhoso, minha gente. Tudo isso, ó, 3 anos de existência, a Bambus aqui na cidade, tá? Fazendo lindos, maravilhosos. Olha só esse painel, que lindo, com essas cadeiras lindos. Então, assim, a gente tem feito, eu digo a gente, nós da Bambusa, nós pessoas que trabalham com sustentabilidade na cidade de Maringá, porque eu vim pra cá, eu fiquei aqui um pouquinho em 2018, mas eu vim pra cá agora na pandemia, então não tive ainda muito contato com o pessoal que trabalha com material natural há muito tempo na cidade, que eu sei. Tem muita sabedoria aí espalhada, né, pela cidade. Então a gente tem essas possibilidades, olha só que lindo, ó, essa de ripa de bambu, ó, que lindo, maravilhoso, com luz, né? Porque o bambu é uma peça maravilhosa por ele mesmo, né? Esse brilho, essa questão do amarelo, né? A gente usa luz e isso é para todo mundo, né? Toda essa possibilidade. Então aqui também a Bambusa faz, ó, a gente tem aqui, ó, um pomar maravilhoso. Eu vou lá uma vez por semana cuidar, ó. Os portões também, tá? E olha esse galinheiro, gente, que maravilhoso, ó. Todo de bambu fino, um telhadinho verde e a base de eucalipto. Então, esses materiais, a manipulação desses materiais naturais, né? A gente utilizando todo o conhecimento científico que a gente tem já disponível, acumulado pela humanidade, né? Um exemplo, né, que eu tenho aqui também, ó, esse livro Bambu de Corpo e Alma, maravilhoso, ganhei dos meus amigos lá de Teresópolis, pessoal do Rio que tá me vendo aí, gente, ó, tá tudo travado aqui, ó, no meu celular, eu nem sei se tá gravando live, ou eu tô aqui sozinha, nem sei, mas tá tudo bem. E esse livro é bem interessante porque ele tem falando sobre vários testes, né, do bambu, as características gerais, as características físicas, químicas e mecânicas, todos feitos em testes, né, pela universidade. As aplicações do bambu, então mostra, né, o uso na forma natural, as chapas, né, o bambu como resina de fibra de vidro. Fala da alma do bambu, que é a utilização no processo terapêutico e pedagógico, que é uma coisa que se chama eutonia. Então, a eutonia é uma técnica, né, que utiliza materiais naturais como terapia, né, e também fala do bambu, das técnicas, né, e como que ele é utilizado nessa questão terapêutica. Então, ele é bem interessante também. E outro que eu gosto bastante de estudar também é do pessoal do Rio Grande do Sul, lá da Morada do Bambu, no Vilmar, olha só. Soluções para crises, sociedades sustentáveis, e fala de permacultura e bambu, que é justamente isso que eu trago, né? Tanto como estudo, como prática e como uma coisa que eu escolhi para desenvolver ao longo da minha vida. E eu sou professora, então aí facilitou o processo todo de eu estar aqui falando igual uma doida para vocês. Então, olha só, aqui no livro do Vilmar, só para vocês terem uma ideia, né? Ele fala assim, ó: desabastecimentos e migrações. O mundo está cada vez melhor?
né? As crises do desabastecimento, sociedades sustentáveis, permacultura e projeto sementes. Fala um pouco do que é ser um projeto semente. Isso pode ser em qualquer lugar, gente, né? Não precisa ser necessariamente na área rural. As resistências éticas para uma mudança, crenças, valores, né? Nós não banhamos duas vezes no mesmo rio, tudo flui, nada permanece, né? Fala um pouco sobre as sociedades industriais versus sociedades sustentáveis, os intercâmbios, né? Esses processos de mudança, né? As críticas aos processos de mudança, como que isso se dá. E a parte, por último, que é muito legal, que ele fala, o projeto Semente da Morada da Serra. E a produção de empoderamento e autossuficiência, né? Então, ele fala muito sobre a localização desse espaço lá dentro da cidade, como que as pessoas puderam participar, elas que ocupam, né, o lugar, e como que isso se dá, de fato, a gente criar sociedades sustentáveis utilizando permacultura e o bambu como premissa, né? Bem interessante. E tem o livro de permacultura também, de uma maneira geral. Esse do Vilmar e esse também ganhei do meu querido Nilson Dias, lá do Instituto Pindorama, que tem o livro dele também aqui, ó, para organizações de casas ecológicas, economia e recursos de projetos sustentáveis. E aí ele vai explicando as diferentes técnicas, né, e como que a gente traz bastante também essa questão da permacultura, do posicionamento dos itens, né, dentro do espaço. Então, minha gente, se vocês tiverem alguma pergunta, bota ali na caixinha. E eu fico falando tanto, né? Porque esse tema é rico, né? E aí, o que eu fiquei assim de falar por último, né? Por que é bambuaria e marcenaria? Como que a marcenaria entra nessa história toda, né? Porque muitas espécies de bambu a gente consegue mesclar as madeiras, a própria marcenaria tradicional utiliza mescla de madeiras, né, para fazer as peças, e a gente meio que acaba conhecendo esse universo também da madeira quadrada, vamos dizer assim, né, e utilizando ela, por exemplo, lá na Casa dos Saberes, quando a gente fez o portão lá da Bambuzeira Escola, a gente utilizou uma madeira de base, né, para poder parafusar os bambus ali. A gente fez uma placa também, uma placa que era de madeira por baixo, essa madeira que era um lasco assim de um tronco de uma árvore, né, bem legal. E a gente parafusou o bambu lá, as letrinhas de bambu, para ficar escrito Bambuzeria Escola. Então, quando a gente começa a colocar a nossa vida no centro das nossas escolhas, onde que a gente compra as nossas coisas, que tipo de pessoas que a gente contrata para fazer quais tipos de serviços dentro das nossas casas, né? Onde que a gente compra esse alimento, como que tudo isso vamos dizer assim, trabalhar com sustentabilidade na cidade, né? Tanto os seus hábitos, as suas práticas, porque você que é o detentor do recurso, né? Não só o recurso financeiro, né? Mas também no engajamento daquilo que está sendo oferecido dentro da cidade, quando você fala com as outras pessoas, né, sobre aquele produto ou aquela causa que tem uma amiga sua que está ali à frente, né, e você divulga isso na internet e vai dizendo para as pessoas que você acha que tem interesse naquele tema. Porque isso é a gente se comunicar e a gente conseguir perceber o movimento das pessoas em relação aos seus trabalhos, às suas profissões, o que elas estão escolhendo fazer. E a gente conseguir movimentar essa economia. E não é questão de ser uma nova economia, porque a gente já está observando o que acontece quando a gente tomou essas decisões e essa educação que a gente vem recebeu ao longo dos anos. Eu falei nas outras lives e vou continuar falando sobre isso, que é sobre o overshot, né? O dia 29 de julho, que foi o dia que a gente já está devendo, né, no planeta. O que isso significa? Que a gente pega muito mais recursos do que a gente preserva ou então continua vivendo a nossa vida sem gerar lixo, sem gerar a sujeirada e a coisa toda que a gente faz por aí. Minha gente, olha, eu não sei mesmo se tá tudo funcionando aqui, espero que sim.
sei se tá saindo. Agora eu voltar e sair. Não, né? Senão eu vou perder a gravação. E agora? Será que eu volto e saio? Gente, era isso que eu tinha pra falar também pra vocês. Porque é um tema bem extenso, assim. Acho que por uma primeira vez, né? O pessoal tá recebendo essa informação, né? Várias informações ao longo das lives. É bastante coisa pra gente estudar. Mas é isso. Agarra a mãozinha do colega, manda pra ele se você acha que tem que estudar essa questão da permacultura urbana, pra gente entender o que é essa permacultura, afinal de contas, né? Toda essa questão do desenvolvimento humano, que é o seu próprio desenvolvimento enquanto profissional, enquanto pessoa que está querendo continuando a sua profissão, ou quer mudar de profissão, quer fazer outras coisas e aprender outras coisas. E como que ir por esse caminho, né? De utilizar a bambuaria, a marcenaria, inclusive dentro da cidade, porque a gente pode ter esses recursos disponíveis aí. A gente tem várias espécies no Brasil, inclusive, né? Tem mais de 258 espécies, olha só. E essas possibilidades de trabalhar com materiais sustentáveis, com técnicas que não poluem o meio ambiente, com formas de trabalho, relações de trabalho entre as empresas, em formato de associações, cooperativas, novas formas de relações de trabalho, em pessoas que estão se dedicando a fazer a recuperação, a regeneração dos espaços, né? A gente está aqui em Maringá, passando por esse calor terrível, né? A gente consegue ver essa bolha de ar quente que sai de dentro da cidade, né? Se vocês olharem o sol aí nesses dias aí, o pôr do sol, que ele tá laranja lindo, a gente consegue ver, porque a gente geralmente está o céu muito limpo, a gente não consegue ver. Então é como se tivesse um filtro na nossa frente, né? Esse filtro de fumaça, e é por isso que a gente consegue ver esse laranja lindo, mas esse filtro é porque o sol bate o dia inteiro no cimento e ele volta. Essa questão do aquecimento, as zonas, as ilhas de calor que a gente tem, que a gente forma nas cidades. Gente, espero que tenha gravado a live. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esquece de mandar pra pessoa aí que você gosta, que você acha que pode gostar desse conteúdo. Beleza? Boa noite. Muito obrigada. Até mais.